Vamos começar construindo um raciocínio, né? Quem é meu aluno sabe, né? O meu lema é raciocínio. A prescrição nada mais é do que a influência do tempo nas relações. A prescrição civil, por exemplo, é a influência do tempo nas relações entre particulares. Se você me deve um valor e eu não te cobrar no tempo devido, ocorrerá a prescrição. Não é? Só que, no campo penal, eu tenho uma particularidade. Porque é a influência do tempo nas relações, não entre particulares. É a influência do tempo nas relações entre o Estado e o indivíduo. Então a prescrição civil, ela nada mais é do que a influência do tempo nas relações entre duas pessoas, dois particulares. A prescrição penal é a influência do tempo nas relações entre Estado e indivíduo. E a influência do tempo está presente em nossas vidas muito mais do que nós imaginamos e pensamos. Aquela briga que você teve há um tempo atrás com teu pai, com a tua mãe, com teu irmão, com teu primo, com teu amigo, o tempo apagou. Aquela mágoa daquela pessoa, aquele namorado, aquela namorada, o tempo apagou, né? Aquele cara, aquele amigo que te deve R$ 50 há 3 anos e não paga até hoje. Ah, deixa pra lá, cara. O tempo apagou. Então o tempo, ele tem aquela pessoa que você gostava muito da família, que você perdeu, que morreu, enfim, você sofreu. O tempo amenizou. Então o tempo, ele tem uma influência enorme nas relações. E isso não se passa de forma diversa na relação entre Estado e indivíduo no exercício do poder puniendi. Não só no exercício do direito de punir, como de executar aquela punição. Uma sentença penal condenatória para o Estado é como se fosse um cheque assinado de mim para você. Não basta eu te dar o cheque, não basta você ter o cheque em mãos. É claro que, por exemplo, se você tiver o cheque em mãos, né, aquilo retrata o crédito. Princípio da cartularidade dos títulos de crédito. Né? Então, se você endossar, no direito empresarial, título de crédito, o endosso é uma forma de transferência do crédito. Se tu endossares para alguém, você está transferindo crédito e o título vai circular, que é o atributo da circulabilidade do título de crédito, tá bem? Cheque não é um título causal, Luiz. Cheque é um título abstrato. Não tem a causa pré-definida em lei de emissão, tá? Então, como se fosse um cheque. Não basta você ter um cheque, você precisa executá-lo para satisfazer a sua pretensão creditícia. No campo penal é muito parecido. Não basta, deixa eu pegar um papel qualquer aqui, para dar um exemplo. Não basta, por exemplo, eu pegar e ter uma sentença condenatória contra o réu. Não, é como se fosse o cheque em suas mãos. Você precisa executar o cheque. Fala, não vou pagar. Pô, Gabriel, tô com o teu cheque, meu irmão, não vou pagar. Mas tu me deu cheque, não vou pagar. Você executa. Se você não executar, você não satisfará o seu crédito. Com o Estado é igual. O juiz condena. Temos aqui uma... Vejam se me entendem. Uma senticom de transjulgo, entenderam? Sentença condenatória de transjulgado. E aí, o que faz? O réu, olha, seu réu, tem uma sentença contra você. Dirige a penitenciária, por favor. Bangu 2, para cumprir pena. Não vai. Então o Estado tem que pegar aquele título executivo judicial e executá-lo. Tá? Então eu tenho a pretensão punitiva e pretensão executória. E aí o Estado não pode ficar com uma espada de Damocles no pescoço do réu, dizendo eu vou te punir a qualquer tempo. Não pode. Aí que vem a influência do tempo. O Estado tem um prazo para formar a punição contra o réu. O prazo do artigo 109, que tem várias escalas. Não é? Se o Estado não exercer a pretensão punitiva ou a pretensão executória naquele prazo do artigo 109 do Código Penal, ocorre a prescrição tanto da pretensão punitiva quanto da pretensão executória. E, mais uma vez, nada mais é do que a influência do tempo nas relações entre Estado e indivíduo. Agora, esse prazo ele não corre o tempo todo sem parar. Esse prazo de prescrição do artigo 109, anotem isso, ele tem 4 alterações. Tudo isso a gente vê em 3 horas na minha isolada de prescrição, que eu vou anunciar segunda-feira com desconto.
pelo preço de 3 chopes, tá? O prazo prescricional ele tem 4 alterações. Ele pode, 1, ser reduzido de metade. 2, aumentado de 1/3. 3, o prazo pode ser suspenso. E 4, o prazo pode ser interrompido. O que nos interessa de plano é a interrupção. A interrupção do prazo tem previsão, pega o teu código, que eu vou pegar o meu aqui. A interrupção do prazo tem previsão no artigo 117. Gabriel, preciso pegar o código? O que você acha? Eu estudo isso aqui há 20 anos, dou aula há mais de 15 anos. E eu estou com o meu código aberto. Você não quer pegar o seu, alguma coisa está errada, né? Então, abra lá o artigo, eu espero. Isso aqui é um grupo, eu vim aqui para estudar com você. Não vim aqui para te falar meia hora sem parar e fingir que estudou contigo. Que isso? Isso aqui é uma coisa séria. Abriu? Diz assim, ó. O prazo da prescrição interrompe-se. Bom, aqui eu quero que você note uma coisa. Olha lá. Como é que eu sei que o artigo 109 trata da PPP, prescrição da petição punitiva? Porque ele fala prescrição antes de transitar em julgado a sentença. Como é que eu sei que o 112, ele trata, e o 110, por exemplo, o 112, eles tratam da PPE, da prescrição ou da pretensão executória? Porque ele dispõe lá, prescrição depois de transitar em julgado a sentença final condenatória. Tá? O artigo 117, ele não fala. Ele fala o seguinte lá no nomen iuris. Causas interruptivas de prescrição. Notem que ele não dispõe antes ou depois do trânsito em julgado. Ou seja, então ali eu tenho causas de interrupção que se aplicam tanto para a PPP quanto para a PPE. Tá? E antecipo, os incisos 1 ao 4 tratam de PPP. Os incisos 5 e 6 tratam da PPE. Mas o que nos interessa de plano é o seguinte, inciso 1. A prescrição interrompe-se pelo recebimento da denúncia ou da queixa. Eu não vou ficar aqui traçando distinção entre interrupção e suspensão do prazo. Isso é estudo blá blá blá. Se você quiser o blá blá blá, desculpa a sinceridade, é com outro professor, não é comigo. Aqui é estudo avançado, tá? Então vamos lá. Interrompe a prescrição. Recebimento, denúncia ou queixa. Em primeiro lugar, a doutrina frisa o que eu acho totalmente desnecessário. Basta a leitura, diz assim a doutrina. Todo autor fala isso. Olha, não é o oferecimento da denúncia, é o recebimento. Basta ler. Se você ler, você chega a essa conclusão. Basta a leitura, não tem que raciocinar, interpretar, não tem hermenêutica aqui, é leitura, tá? Pelo recebimento da denúncia. Primeira observação. Quando a denúncia é recebida? Eu digo isso, eu pergunto isso, porque lá no CPP eu tenho, em princípio, 2 momentos de recebimento da denúncia. O artigo 396 e o 399. Vamos ao CPP, vamos lá. Vamos ao CPP. Diz assim: nos procedimentos ordinários e sumário, oferecida denúncia ou queixa, o juiz, se não a rejeitar liminarmente, recebê-la-á. Ou seja, ele receberá a denúncia e ordenará a citação do acusado para oferecer resposta à acusação em 10 dias. Aí depois vem o artigo 399 e fala o seguinte: recebida a denúncia ou queixa, o juiz designará dia e hora para a audiência de instrução, intimando o acusado para ser defensor, Ministério Público, querendo assistente. Resta a leitura. E isso gerou uma pequena controvérsia no processo penal. E aqui por 2 razões. A segunda razão é porque a lei realmente foi confusa. É confusa. E a primeira razão é que processualista gosta de confundir as coisas. Processualista vê problema onde não tem. Arruma controvérsia onde não tem. Penal e civil, tá? Processualista é um povo, com respeito aos meus amigos processualistas,
que adoram ver problema onde não tem. Aí começa a confabular e não tem mistério aqui. O 396 fala: o juiz, se não rejeitar, recebê-la-á. Aí 399, tempo verbal, recebida a denúncia. Caramba, recebida pretérito. Recebida lá atrás a denúncia no 396, 399. Bota assim, ó, 396, 399. O juiz recebê-la-á. Aqui diz, recebida a denúncia, recebida quando? Aqui, no 396. Então, português, o tempo verbal do verbo receber no 399 é passado, pretérito. Recebida lá atrás. Qual é a norma que você retira do 399? Que lá na fase do 396, o juiz não rejeitou, ele recebeu. Então diz, recebida lá atrás, se não foi rejeitada, o juiz marca a audiência. Ou seja, para mim não tem mistério, não tem dificuldade. A denúncia é recebida no artigo 396 e o STJ. Assim que houve alteração, tudo bem que decidiu-se recentemente, mas um caso emblemático, assim que a alteração saiu em 2008, logo depois do STJ, no informativo 425, relator ministro Félix Fischer disse, peraí, realmente a denúncia é recebida no artigo 396. Então quer dizer, para fins de interrupção do informativo 495, STJ, relator Félix Fischer. Então vejam, para fins de interrupção do prazo, a denúncia é recebida no artigo 396, não no 399, tá? Bom, outra questão. Denúncia recebida, porque os manuais não trazem. Denúncia recebida por juízo absolutamente incompetente. O que é muito comum hoje. O foro especial por prerrogativa de função. O agente tem o governador do estado tem foro especial no STJ. A denúncia é oferecida em primeira instância. O juiz recebe a denúncia. Temos um caso de denúncia recebida por juiz absolutamente incompetente. O agente tem foro especial no Supremo Tribunal Federal. O prefeito municipal. Quer dizer, o foro especial do prefeito municipal é o Tribunal de Justiça do Estado ao qual o município pertence. Se for um crime federal, é o TRF, né? Então, o prefeito é denunciado em primeira instância. O juiz que recebe a denúncia, ele é absolutamente incompetente. A decisão do juízo interrompeu o prazo? A resposta, não. Recebimento da denúncia por juízo absolutamente incompetente não interrompe o prazo. Quer outro exemplo? Roubo à Caixa Econômica Federal. É crime federal. Imagine que o réu é denunciado na Justiça Estadual e o juiz, por algum engano, recebe denúncia. Na instrução processual, que ele fala: caramba, a Caixa Econômica Federal é empresa pública federal, a competência da Justiça Federal, e remete os autos da Justiça Federal. Na instrução, aquela decisão do juízo estadual que recebeu a denúncia não valeu de nada. Pode ser ratificada? Pode, mas para fins de prescrição não interrompe o prazo. Por quê? Premissa fixada. Denúncia recebida por juízo absolutamente incompetente não gera interrupção do prazo. Ah, mas Gabriel, pergunta aqui o Mouredo. E a teoria, como é que é? Teoria do juízo aparente não se aplica. A teoria do juízo aparente é aplicada, por exemplo, lá na serendipidade, no encontro fortuito de provas. Aqui, para fins de interrupção do prazo, não, tá? Ah, mas o juiz federal pode ratificar a decisão. Pode. Mas, repito, para fim de interrupção da prescrição, não. Tem súmula? Não. Tá? Seguindo. Outra questão. Denúncia corrigida por erro material. Por exemplo, o réu era João Paulo e a denúncia constou João Pedro. O Ministério Público faz a retificação e o juiz recebe. A resposta é não. Mero conserto de erro material não gera interrupção do prazo. Outra questão que eu reputo muito importante. O aditamento à denúncia. O aditamento à denúncia interrompe o prazo prescricional? Sim ou não? E aí?
O aditamento à denúncia interrompe o prazo prescricional, sim ou não? Como assim, Gabriel? Pelo seguinte, quando o juiz recebe a denúncia, o processo segue. Ok, marca, enfim, receber a denúncia, marca a audiência, normal. Só que quando o Ministério Público adita a denúncia, o juiz tem que receber o aditamento. Né? Recebo o aditamento de florestais, etc, etc, etc. O aditamento interrompe o prazo de novo ou não? Porque o prazo já foi interrompido lá atrás quando a denúncia foi recebida. Quando o juiz recebe o aditamento, o prazo é interrompido novamente? Depende. Aqui eu tenho uma distinção. Vai depender se o aditamento é objetivo ou subjetivo. Quem, em doutrina, melhor trata de aditamento à denúncia é o autor Marcelo Polastri Lima. Tá? Vou repetir. Em doutrina, processo penal, quem melhor trata de aditamento à denúncia é o autor Marcelos Polastri Lima. Tá bem? O que significa aditamento? Aditar. Aditar é somar, é incluir, acrescentar. Eu tenho um aditamento subjetivo e um aditamento objetivo. E como eu sempre digo a vocês, em direito, tudo está nos nomes. Aditamento subjetivo, ou seja, incluir, somar, acrescentar um sujeito, pessoa. No aditamento objetivo, o Ministério Público ele acrescenta um fato. Né? Fato. Então, por exemplo, A está denunciado por estelionato. Durante o processo se descobre que o B também praticou o crime com A. O Ministério Público adita a denúncia para incluir o B no mesmo processo, aditamento subjetivo. Ou então, por exemplo, o A está denunciado por estelionato. No curso do processo se descobre que ele praticou o estelionato e um roubo. Então o Ministério Público vai aditar para acrescentar no mesmo processo o roubo. Aditamento objetivo. Percebeu? Tá? Então vejam, qual é o aditamento, o juiz quando receber o aditamento, qual é o aditamento que interrompe o prazo prescricional? O subjetivo, o objetivo ou ambos? Pensa. Não chuta não, pensa. Estamos aqui para estudar e para pensar. Pensa. A prescrição é da pessoa ou é do crime? É o réu que prescreve ou é o crime que prescreve? Vou repetir a pergunta. É o réu que prescreve ou é o crime que prescreve? É o crime. Então, se a prescrição é do fato e não da pessoa, chega a ser lógico, uma lógica matemática isso. Só o aditamento em que se acrescenta um fato novo é que interrompe o prazo prescricional. Ou seja, só o aditamento objetivo interrompe o prazo. Por quê? Porque quando ele é um aditamento subjetivo, acrescenta-se um ou mais réus no processo criminal, mas o fato é o mesmo. Tá? Então, não interromperia, só o aditamento objetivo. Tá bem? Com cuidado. Não acabou, não. Aqui você vê a matéria completa. Por quê? Só vai interromper o prazo para o crime aditado. Então vamos lá. Vamos lá. O A estava denunciado por estelionato. O juiz recebeu denúncia por estelionato, tudo mais. No curso do processo, se descobriu que ele praticou um roubo. O Ministério Público adita denúncia para incluir um roubo. O juiz diz, recebo o aditamento à denúncia. O prazo foi interrompido só em relação ao roubo. Ao estelionato, não. Percebeu? De novo? De novo? O A denunciado por estelionato. Ok. Aí, antes do interrogatório, o Ministério Público fala: caramba, a prova travou aqui o Instagram, vou repetir.
O juiz faz o quê? Recebo o aditamento de folhas tais, tarará. Enfim, vai interromper o prazo só para o crime aditado, para o roubo. Para o estelionato, não interrompe o prazo, tá? Eu sei que travou e por isso eu repeti. Calma, povo de Roma. Travou. Tudo bem? Então, resumo da ópera. Resumo da ópera. Quando o juiz recebe o aditamento ou denúncia, o prazo é interrompido só para o crime inserido, crime aditado. Tá bem? E só o aditamento objetivo, tá? Vamos lá. Que mais? Amigos, eu vou fazer um pedido para vocês. Muita gente gosta de fazer eco na minha fala. Então fala o aditamento só objetivo. Aí a pessoa digita lá, o aditamento só objetivo. Não precisa transcrever o que eu estou falando, sabe por quê? Porque está todo mundo ouvindo. E se você for transcrever tudo que eu falo, você for escrever para botar aqui na timeline, vai travar. Vai travar, tá bem? Então você não precisa, as pessoas ouvem. Não precisa você escrever o que eu estou falando aqui, tá? Você deixa de anotar, não presta atenção e atrapalha quem está atentando e trava o negócio. Então, aí se travar, aí vem a turma do reclamação, enfim, tá? Tá travando, você reclama, enfim, vamos seguir. É claro que não dá para esgotar essa temática, estamos aí com 24 minutos, não dá para esgotar, muita coisa para ver. Eu quero me referir, para encerrarmos a live de hoje, ao artigo 117, inciso 3, diz assim, não, inciso 2, pela pronúncia, tá? Pela pronúncia. A pronúncia, Tourinho Filho, que para mim era o mago do processo penal, eu na faculdade li os 4 volumes do Tourinho Filho, cada um com 700 páginas. Maravilhoso. Ele falava que a pronúncia é o sinal verde para a acusação. Ok. E aí, o ré pronunciado. Lá no plenário, o conselho de sentença, atenção à pergunta, desclassifica para uma outra infração que não é dolosa contra a vida. O plenário, o conselho de sentença. Plenário não, melhor dizendo, conselho de sentença, melhor dizendo. Temos que ser técnicos e cirúrgicos. O conselho de sentença desclassifica, por exemplo, para lesão corporal grave. Era uma tentativa de homicídio e os jurados classificaram para lesão corporal grave. Ou seja, desclassificaram para uma infração que não é do júri. Ok. A pergunta é, quem julga? Isso sempre foi uma controvérsia homérica. Hoje o CPP pacificou. Se o conselho de sentença desclassificar a infração para outra que não é do júri, o juiz presidente julga. Acabou. Mas veja, se o conselho de sentença... Presta atenção na pergunta, pensa comigo. Se o conselho de sentença desclassifica o crime para outro que não é de competência do júri, todos os atos praticados no tribunal do júri foram irrelevantes. Não produziram efeito. Por quê? Porque aquele processo, aquele crime, nunca foi de competência do júri. Só que só se pôde reconhecer isso em plenário pelo conselho de sentença. O juízo natural, que é o conselho de sentença, desclassificou para uma infração que não é do júri. Todos os atos praticados no júri são inválidos? Vou repetir a pergunta. Todos os atos praticados pelo júri, no júri, são inválidos? Se você disser que sim, olha a consequência disso. Aquela pronúncia valeu de nada. Aliás, a pronúncia nem deveria existir. Por quê? A pronúncia só existe nos crimes dolosos contra a vida, júri. Se não era do júri, a pronúncia valeu de nada. Aí que vem o pulo do gato. Se a pronúncia não valeu de nada, ela não interrompeu lá o prazo. Aquele efeito da pronúncia que interrompeu o prazo prescricional não se operou, porque aquela infração não era do júri, então a pronúncia existiu, mas não produziu o efeito esperado pela lei. Né? E aí? Você pode falar assim, não, peraí, calma aí. Se o ato foi praticado, ele foi praticado e ponto final, e os seus efeitos superaram-se, né? Enfim, eu, Gabriel, particularmente acho,
que se o processo, se aquele crime, se o juízo natural, que é o conselho de sentença disse, que o crime nunca foi do júri, a pronúncia, embora tenha existido, não produziu efeito. Então, a prescrição ali não se interrompeu. Entretanto, o STJ, na súmula 191, entende o contrário. Anotem, STJ súmula 191, ou seja, se no plenário o conselho de sentença desclassificar a infração penal para outra que não seja do júri, a pronúncia continua interrompendo o prazo. Diz assim, ó, a pronúncia é causa interruptiva da prescrição, ainda que o tribunal do júri venha a desclassificar o crime. Ok? Bem, amigos, estamos no horário. Eu tinha muito a dizer, mas não dá para esgotar o tema. Nunca dá, né? E dizer que eu quis focar aqui em algumas questões importantes de interrupção da prescrição.